Bom, agora a gente vai para esse lado de cá. Peguei um pouquinho de preto puro. Esse lado de cá é um pouquinho mais escuro, tá? Então eu só vou aqui fazer alguns pontinhos de marcação, como se fosse a marcação da textura primeiro, né? Depois eu volto para o preto médio. Vou só lavar aqui o bico e vou para o preto médio. Movimento em 8. Quina. Fica bem ligado nessa parte, porque às vezes a piqueira ela fica inclinada para baixo. Sempre tentar deixar ela um pouco mais inclinada para cima. Muda um pouco a posição do cliente para você conseguir fazer isso. Tá? Ó. Movimento em 8, bem de leve, não fica muito marcado. Perfeito, agora eu vou fazer essa textura aqui, tá? Que vem pro lado de cá. Essa textura, ela é praticamente textura de 8. Eu já uso preto puro, nesse caso. Vou começar aqui por cima, perto do olho. Vou fazer toda essa parte das mechas primeiro, para na sequência eu fazer essa lateral toda aqui da bochecha. Essa é uma região um pouco mais difícil de pigmentar, então você tem que forçar mesmo e puxar com a pinça e puxar com essa mão aqui também, ok? Dessa forma aqui assim. Começa a textura em 8, ó. Esse movimento em 8, ó. A textura está bem blocada. Agora ir para o tom médio, e isso aqui não é branco, do jeito que está na pele. Se você observar na referência, ela tem ainda uma camada de textura, nem que seja um pouquinho mais clara. Você passa um pouco mais rápido, faz o movimento de 8. Perfeito. Embaixo, mesma coisa. Aqui, ó. Rápido. Perfeito. Só alguns pontinhos aqui que eu acho que ainda seria bom aplicar um preto mais forte, mais saturado, né? Principalmente nesses pequenos pontinhos aqui, ó.
Vamos para o outro lado aqui, preto puro novamente, continuar um pouquinho antes do olho. Eu estou dando vários pontinhos, como se fosse um pontilhismo. Um pouco mais irregular. E fica uma texturinha interessante. Pronto, agora eu vou limpar a agulha e vou para 5RS, para fazer a textura que fica em cima do nariz. Eu estou marcando aqui alguns pontinhos de textura primeiro. Vou baixar agora a velocidade para 6.5, que eu vou fazer uma espécie de textura mais rastelada. Mantém no preto puro mesmo. Às vezes eu faço de maneira circular, tá? E às vezes eu faço reto, depois em outro sentido para fazer ele no sentido cruzado. Essa textura ela vai ficar pontilhada, que vai simular esses micropelos do leão. Eu gosto de usar o preto puro para isso, só em alguns casos que eu vou para um preto médio. Às vezes faço assim para ficar na forma do nariz. Dou uma circuladinha aqui também para ficar um movimento mais irregular. Isso eu vou preenchendo e ele vai texturizando. Bom, agora vamos para o outro lado. Então vai ser aqui abaixo do olho e eu já vou fazer aqui esse bloco do Ele Vive também. Tá bom? Então na sequência a gente vai desenvolvendo aqui os olhos, depois da testa para cima a gente faz o tribal e finaliza. Ok? Então vamos embora. Eu vou começar aqui com a voltagem 10 e a 5RS. Tá? Então eu vou começar aqui, ó, esse Ele Vive, preto puro. Vou fazer aqui uma marcação inicial primeiro, depois eu venho preenchendo.
Agora vamos preenchendo. Tem algumas formas de preencher. Primeiro você vai com a linha, depois em círculos. Dá para eu fazer com Magnum também, só que aqui nesse caso eu prefiro com bucha, até porque o tribal Maori eles usam muito essa técnica, porque na hora que cicatriza fica mais bem pigmentado que a Magnum. E a Magnum Round ela não entra nítida em todos os cantos, quando se trata em algo menor assim. Agora nas outras aqui eu vou fazer do jeito tradicional mesmo com a Magnum. Depois eu vou vir só com a bucha consertando algumas falhinhas. Agora vou pegar 7 Magnum, preencher só essa região aqui e vou avançar para a face aqui do leão, tá? Ótimo, vamos avançar agora para o olho. Limpei, deixei a agulha limpa, tirei todo o excesso de água de dentro dela, vou voltar para 5RS. O olho eu faço tudo com agulha bucha. Essa parte aqui é uma das partes mais importantes da tatuagem. Você não pode errar o olhar do leão de jeito nenhum, senão você vai estragar todo o trabalho. Então não pode ter pressa aqui, fazer tranquilo. Então eu começo pelo preto puro. Faço em volta aqui do olho primeiro.
Fiz toda a parte de textura, tá vendo? Abaixo dele. Agora eu vou fazer aqui, ó, em volta do olho. Vai na manha. O olho não sai torto. Por um preenchimentozinho, movimento circular, como se fosse impressora. Vai preenchendo, pode ser que fique alguma falha, se ficar você corrige. Silhueta do olho primeiro, agora vem aqui a íris. Pigmentou, pontinho. Ok. Agora você vai fazer aqui em volta do brilho. O restante você pode sombrear tanto com o preto puro e com a agulha de bucha, só que é muito, tem que tomar muito cuidado, é só pontinho da agulha para não marcar muito. Se você não sentir segurança, vai para 7 Magnum. Só a pontinha da agulha mesmo, para poder fazer esse degradê do olho, que é essa sombra que fica por cima da córnea. Perfeito, com isso aí eu acho que já dá para eu deixar o olho quietinho, depois eu volto nele. Vou fazer essas texturas abaixo do olho dele. Se você observar aí como é que tá, todas essas texturas aí. Então faço com 5RS. Aqui eu posso fazer também com Magnum, vai dar para eu iniciar aqui com 5RS também. Bom, agora vou fazer aqui a parte de cima desse olho. Então observa bem como é que é a textura aí em cima do olho. Ó. Então, posso até fazer com preto médio, para não ficar muito marcado. Pessoal, esse aqui é um movimento que eu gosto de fazer muito para poder fazer a textura, que é o seguinte: movimento em 8 com agulha de bucha, tá? Então eu venho fazendo isso aqui, ó. Tá? Esse movimento aqui, ó. No sentido do pelo, do jeito que tá na referência. Preto médio, continuo. Essa parte aqui você pode ir para voltagem 6.5 e você vai fazer só pequenas sombras aqui abaixo. Pode ir para o preto puro, que ele marca mais rápido. Só toma cuidado para não ficar muito marcado, então você vai ter que ter um equilíbrio aí. Pode até aumentar um pouco mais a voltagem. Você pode deixar no 9, não precisa ser no 10. Perfeito, pode lavar a agulha.
Vamos para o 7MR. Pode manter a voltagem 9 mesmo, preto puro. Vou começar a fazer aqui algumas texturas. Movimento em 8 também, ó. Bem de leve, com a pontinha da agulha. Posso ir para o preto médio aqui, ó. Passar bem a pontinha da agulha, bem de leve, em volta do olho, para ele pegar um pouquinho de sombra, assim como está na referência. Em volta do olho, para ele ter esse efeito circular. Lava a agulha, vamos para 13, fechar só esse pedacinho aí de juba, pode ser no preto médio, não tem muito segredo, que é bem simples. Pode ser em movimento de 8 também, só observe bem ali onde precisa ir textura, onde a sombra é mais lisa. Uma passada geral depois que você já aplicou textura. Fazer uma transição mais suave entre esse uso zigomático. Pega só um preto puro aqui, demarcar um pouquinho mais essa textura. Perfeito. Lembrando que o que eu estou fazendo aqui é um movimento em 8. É como se fosse várias marcaçõezinhas em X, que ele vai dando essa textura de pelo do leão. Perfeito, vamos finalizar o outro olho para a gente depois finalizar a testa.